Olá, pessoas! E aí, tudo certo com vocês? Eu sou Paulinha Leal e esse é o Amigana Bookcast, o podcast literário para quem não tem tempo de ler. Chegamos finalmente ao nosso último episódio da nossa leitura conjunta de novembro do livro A Revolução dos Bichos. Nesse episódio, nós vamos fazer a leitura dos capítulos 9 e 10, que são os últimos capítulos do livro. São capítulos bem curtinhos e, ao contrário do nosso penúltimo episódio, o episódio número 4, esse episódio vai ser um pouco menor, graças a Deus, porque os capítulos 7 e 8 realmente foram capítulos bem extensos, que trouxe muitas mensagens importantes, e até por isso que a nossa consideração final ela também ficou um pouquinho mais extensa, mas eu precisava pontuar para vocês aquilo que eu achei importante daqueles capítulos, tá? Então, como a gente já falou bastante no episódio, anterior, acredito que as considerações gerais desse episódio vai ser menor e eu vou focar mais nessa parte final mesmo do livro e também falar um pouquinho para vocês, como eu sempre falo no último episódio da nossa leitura, eu falo um pouquinho também para vocês a respeito da edição, do que eu achei da edição física, que eu fiz a leitura, e aí eu vou explicar para vocês um pouquinho como que foi essa minha experiência, tá? Mas isso lá pro final do episódio, certinho? Então, se você quiser saber o que eu achei da edição física, mais características dessa edição que eu tenho aqui, é só você ficar até o final que eu te conto. Gente, então, vamos para os nossos recadinhos da paróquia, que é o quê? É claro, se você me escuta aqui pelo Spotify, não esqueça de deixar a sua estrelinha lá na nossa página inicial, porque isso incentiva muito o meu trabalho aqui e também ajuda muito no crescimento do nosso podcast. É um trabalho que eu faço com muito carinho, com muito amor, às vezes até me privando de algumas coisas para poder trazer essa leitura gostosa, porque eu acho que a leitura de livros é algo que todas as pessoas teriam que ter acesso, teriam que manter na sua rotina, porque é algo que te engrandece muito e te ajuda muito a ser uma pessoa melhor, independente de qual gênero você lê, independente de qual tipo de livro, de qual tipo de leitura que você faz. Tudo é leitura, gente. Tudo é leitura. Não deixe as pessoas te falarem ao contrário. Então, é um trabalho muito gostoso e quando vocês vão lá, deixa um comentário, deixa uma estrelinha, comenta que vocês estão gostando. Eu fico muito feliz que seja uma pessoa, mas por eu saber que eu estou conseguindo levar a leitura para uma pessoa, nossa, já enche meu coração de alegria. Então, não deixe de ir lá, deixa a sua estrelinha para incentivar aqui o nosso trabalho. Se você me escuta pelo YouTube, o nosso canal é o Amigana Books. No YouTube estamos como Amigana Books. Então deixe lá o seu comentário também, se inscreva no canal, ative o sininho para você ficar por dentro de todas as vezes que um vídeo for ao ar, você vai ser notificado em primeira mão. Deixa o seu likezinho também para mim, porque isso mostra que esse tempo que eu estou dispondo aqui tá valendo a pena, tá? E também não deixe de seguir a gente lá pelo nosso Instagram, que é o Amigana Bookcast. Por lá eu coloco todas as informações, quando os episódios serão liberados, qual vai ser o nosso cronograma de leitura, qual serão as nossas próximas leituras, e eu coloco também no nosso Instagram, sempre quando a gente inicia uma nova leitura, a nossa enquete com o livro da próxima leitura do mês seguinte. Então, por lá também eu deixo a nossa enquete para vocês votarem em qual livro vocês querem votar para escutar no próximo mês aqui no nosso podcast. Então é isso, vamos saber finalmente o que vai acontecer com a Fazenda dos Bichos, o que vai acontecer com Napoleão. E será que essa história vai ter um final feliz, gente? Não estou muito esperançosa, mas vamos lá. Vamos saber o que vai acontecer dessa história tão incrível e tão intrigante que nosso querido George Orwell deixou para nós. E vocês já sabem, separa o seu cafezinho top, pega o seu fonezinho,
se aconchegue no seu cantinho favorito e simbora para o nosso último episódio da leitura conjunta de A Revolução dos Bichos. Capítulo 9. O casco partido de Samba Canção levou muito tempo para se recuperar. Eles tinham começado a reconstruir o moinho um dia depois de terminadas as celebrações da vitória. Samba Canção se recusou a tirar um dia sequer de folga, e para ele tornou-se uma questão de honra que ninguém percebesse a sua dor. À noite, ele admitia em privado para Trevo que o casco o incomodava bastante. Trevo tratava-o com cataplasmas de ervas que ela mastigava para preparar, e tanto ela quanto Benjamin instavam Samba Canção a trabalhar menos. Pulmão de cavalo não dura para sempre, ela dizia. Samba Canção, porém, não lhe dava ouvidos. Dizia ter uma única e verdadeira ambição a cumprir: ver o moinho bastante avançado antes que atingisse a idade de se aposentar. No início, quando as leis da Fazenda dos Bichos foram formuladas, a idade de aposentadoria tinha sido estabelecida em 12 anos para os cavalos e porcos, 14 para as vacas, 9 para os cães, 7 para as ovelhas e 5 para as galinhas e gansos. Também foram determinadas pensões liberais para os idosos. Até então, nenhum animal se aposentara de fato com pensão, mas o assunto vinha sendo discutido cada vez mais. Agora que o pequeno campo atrás do pomar tinha sido destinado à cevada, corriam rumores de que o canto do grande pasto seria cercado e transformado em pastagem para animais de idade avançada. Para um cavalo, diziam, a pensão seriam de 2,5 kg de milho por dia, e no inverno 7 quilos de feno, com direito a uma cenoura ou possivelmente uma maçã em feriados públicos. O 12º aniversário de Samba Canção ocorreria no final do verão seguinte. Enquanto isso, a vida continuava dura. O inverno atual estava tão frio quanto o anterior, e a comida ainda mais escassa. Novamente, todas as rações foram reduzidas, exceto a dos porcos e dos cachorros. Segundo Tagarela, a igualdade muito estrita de rações seria contrária aos princípios do animalismo. De todo modo, ele não tinha nenhuma dificuldade em provar aos outros animais que, na realidade, não havia pouca comida, independentemente das aparências. No momento, de fato, havia sido necessário fazer um reajuste das rações. Tagarela sempre falava a respeito como um reajuste, nunca como uma redução. Mas, em comparação com a época do Jones, a melhora era enorme. Ao ler os números em voz alta, estridente e rápida, provou-lhes detalhadamente que tinham mais aveia, mais feno e mais nabo do que no tempo do Jones, que eles trabalhavam menos horas, que a água potável era de melhor qualidade, que eles viviam mais, que uma proporção maior dos animais jovens sobrevivia à infância e que eles tinham mais palha nos estábulos e sofriam menos com pulgas. Os animais acreditavam em cada palavra. Verdade seja dita, Jones e tudo que ele representava tinha quase desaparecido da memória deles. Sabiam que a vida, atualmente, era difícil e simples, que estavam quase sempre com fome e com frio e que, quando não estavam dormindo, em geral, estavam trabalhando. Mas, sem dúvida, era pior antigamente. Sentiam-se satisfeitos de acreditar nisso. Além do mais, naqueles tempos que eles tinham sido escravos e agora eram livres, e isso, como Tagarela sempre apontava, fazia toda a diferença. Havia muitas bocas e mais para alimentar agora. No outono, as 4 porcas deram cria, quase simultaneamente, produzindo um total de 31 porquinhos. Como os porquinhos eram malhados
E como Napoleão era o único reprodutor da fazenda, dava para adivinhar o parentesco deles. Foi anunciado que, mais para frente, quando comprassem tijolos e madeira, uma sala de aula seria construída no jardim da sede da fazenda. Por enquanto, os porquinhos eram instruídos pelo próprio Napoleão na cozinha da sede. Eles faziam os exercícios no jardim e eram desencorajados a brincar com os outros jovens animais. Nessa mesma época também se estabeleceu a regra de que, quando um porco e qualquer outro animal cruzassem seus caminhos, o outro animal devia lhe dar passagem. E também que aos domingos, porcos de qualquer nível teriam o privilégio de usar fitas verdes no rabo. A fazenda tinha tido um ano relativamente bem-sucedido, mas ainda faltava dinheiro. Precisavam comprar tijolos, areia e cal para a sala de aula e deviam começar a economizar de novo para o maquinário do moinho. Tinham também óleo de lamparina e velas para casa, açúcar para a mesa do próprio Napoleão, proibido aos outros porcos, sob a desculpa de que os engordava, e todas as reposições habituais de ferramentas, pregos, fios, carvão, arame, sucata de ferro e biscoito para os cães. Uma pilha de feno e parte da colheita de batata foram vendidas e o contrato de ovos tinha sido aumentado para 600 por semana, de modo que, naquele ano, as galinhas mal conseguiram criar pintinhos suficientes para manter seus números no mesmo nível. As rações reduzidas em dezembro sofreram outra redução em fevereiro, e lanternas foram proibidas nos estábulos para economizar óleo. Mas os porcos pareciam bastante confortáveis e, ao contrário dos demais, estavam, na verdade, ganhando peso. Certa tarde, no fim de fevereiro, um aroma quente, rico e apetitoso, do tipo que os animais nunca tinham sentido antes, atravessou o pátio, vindo da casa de fermentação que estivera em desuso na época de Jones e ficava logo acima da cozinha. Alguém disse que era o cheiro da cevada cozida. Os animais farejaram o ar esfomeados e se perguntaram se não seria uma mistura quentinha sendo preparada para o jantar. Mas não houve qualquer mistura quentinha, e no domingo seguinte foi anunciado que dali em diante toda a cevada seria reservada aos porcos. O campo atrás do pomar já tinha sido semeado com cevada, e não demorou a vazar a notícia de que agora todo porco recebia uma ração de meio litro de cerveja diariamente, sendo 2 litros para o próprio Napoleão, sempre servidos a ele na sopeira Crown Derby. No entanto, se havia dificuldades a serem superadas, elas eram parcialmente aplacadas pelo fato de a vida hoje em dia ser muito mais digna do que antes. Havia mais canções, mais discursos, mais procissões. Napoleão ordenara que uma vez por semana ocorreria algo chamado de manifestação espontânea, cujo objetivo era celebrar as lutas e os triunfos da Fazenda dos Bichos. No horário indicado, os animais deixavam o trabalho e marchavam ao redor dos recintos da fazenda em formação militar, liderada pelos porcos, seguidos dos cavalos, das vacas, das ovelhas e das aves. Os cachorros ladeavam a procissão e na frente de todos marchava o galo preto de Napoleão. Samba-canção e trevo sempre carregavam entre si uma faixa que trazia estampados o casco e o chifre junto com a legenda "Vida longa ao camarada Napoleão". Depois acontecia a leitura de poemas compostos em honra a Napoleão e um discurso do Tagarela com os detalhes dos aumentos mais recentes na produção de gêneros alimentícios e, ocasionalmente, um tiro de arma era disparado. As ovelhas eram as maiores devotas da manifestação espontânea, e se alguém reclamasse, alguns animais às vezes os faziam, quando não havia nenhum porco ou cachorro por perto, que era um desperdício de tempo e representava um longo período sem fazer nada no frio. De certo, as ovelhas logo silenciariam com um balido insistente de
4 pernas bons, 2 pernas ruins. Mas, de modo geral, os animais apreciavam as celebrações. Achavam reconfortante serem lembrados de que, no fim das contas, eles eram verdadeiramente senhores das suas ações e o trabalho que faziam era em benefício próprio. A tal ponto que, com as músicas, as procissões, as listas de números do tagarela, o disparar da arma, o cacarejo do galo e a tremulação da bandeira, conseguiam esquecer a barriga vazia, pelo menos em parte do tempo. Em abril, a Fazenda dos Bichos foi proclamada uma república e tornou-se necessário eleger um presidente. Havia um único candidato, Napoleão, que foi eleito por unanimidade. No mesmo dia, informaram a descoberta de novos documentos revelando mais detalhes sobre a cumplicidade de Bola de Neve com Jones. Ao que tudo agora indicava, Bola de Neve não havia apenas tentado perder a batalha do estábulo por meio de um estratagema, como os animais pensavam anteriormente, e sim tinha lutado abertamente do lado de Jones. Na verdade, ele havia liderado as forças humanas e entrado em batalha bradando: "Vida longa à humanidade", com os próprios lábios. As feridas nas costas de Bola de Neve, das quais alguns animais ainda se lembravam, tinham sido infligidas pelos dentes de Napoleão. No meio do verão, o corvo Moisés reapareceu de repente na fazenda, após uma ausência de vários anos. Não tinha mudado nada, continuava sem trabalhar e falava com a mesma insistência de sempre na montanha açucarada. Ele se empoleirava em algum toco, batia as asas pretas e falava sem parar para qualquer um que quisesse ouvir. "Lá em cima, camaradas", dizia ele solenemente, apontando para o céu com um grande bico. "Lá em cima, logo do outro lado dessa nuvem escura que estão vendo, é lá que fica a montanha açucarada. Aquele país alegre, aonde pobres animais vão para descansar para sempre da labuta." Ele até alegava haver estado lá em seus voos mais altos e ter visto os campos perenes de trevo e bolo de linhaça e torrões de açúcar crescendo nas cercas vivas. Muitos dos animais acreditavam nele. Agora levavam uma vida esfomeada e laboriosa, concluíam eles. Não era certo e justo que houvesse um mundo melhor em algum outro lugar? Algo difícil de entender era a atitude dos porcos em relação a Moisés. Declaravam com desdém que aquelas histórias sobre a montanha açucarada não passavam de mentiras, mas mesmo assim permitiam que ele ficasse na fazenda sem trabalhar e com uma cota de um copo pequeno de cerveja por dia. Depois que seu casco tinha sarado, Samba Canção trabalhou mais duro do que nunca. De fato, todos os animais trabalharam feito escravos naquele ano. Além do trabalho habitual da fazenda e da reconstrução do moinho, tinha ainda a sala de aula para os porquinhos, iniciada em março. Às vezes, as longas jornadas de trabalho com comida insuficiente eram difíceis de aguentar, mas Samba Canção nunca fraquejava. Nada do que dizia ou fazia mostrava o menor sinal de que sua força não era mais como antes. Somente sua aparência estava um pouco alterada. A pele era um tanto menos brilhante do que de costume, e as ancas pareciam ter encolhido. "O samba-canção vai melhorar quando a grama da primavera chegar", diziam os outros. No entanto, a primavera chegou e Samba-canção não engordou absolutamente nada. De vez em quando, na ladeira que levava ao topo da colina, ao apoiar os músculos contra o peso de alguma rocha imensa, parecia que nada mais o mantinha em pé, exceto a vontade de continuar. Em momentos assim, era possível ver seus lábios formando as palavras: "Vou trabalhar mais ainda." A voz ele não tinha mais. De novo, Trevo e Benjamin o alertaram para que cuidasse da saúde, mas Samba Canção não deu a mínima. Seu 12º aniversário estava chegando. Ele não se importava com o que quer que acontecesse, desde que uma boa quantidade de pedra fosse acumulada antes
que passasse a viver de pensão. Certa noite de verão, bem tarde, circulou pela fazenda um boato de que algo tinha acontecido com Samba Canção. Ele fora sozinho arrastar uma carga de pedra até o moinho. E, claro, o boato era verdade. Alguns minutos depois, 2 pombos chegaram ventando com a notícia. O Samba Canção caiu! Ele está deitado de lado e não consegue se levantar. Cerca de metade dos animais da fazenda foi correndo para a colina, onde ficava o moinho. Lá encontraram Samba Canção entre os jugos da carroça, de pescoço esticado, sem conseguir nem erguer a cabeça. Os olhos estavam estupefados e as ancas opacas de suor. Um filete de sangue corria de sua boca. Trevo caiu de joelhos ao lado dele. Samba Canção! Gritou ela. Como você está? É o meu pulmão, disse Samba Canção com a voz fraca. Isso não importa. Acho que vocês conseguirão terminar o moinho sem mim. Há um bom suprimento de pedras acumulado. Eu só tinha mais um mês pela frente, de todo jeito. Para dizer a verdade, tinha aguardado ansiosamente pela minha aposentadoria. E talvez, como o Benjamin também está ficando velho, vão deixá-lo se aposentar ao mesmo tempo em ser meu companheiro. Temos que buscar ajuda imediatamente, disse Trevo. Alguém vá correndo dizer ao tagarela o que aconteceu. Todos os animais voltaram correndo para a sede da fazenda, a fim de dar a notícia à tagarela. Apenas Trevo permaneceu junto com Benjamin, que se deitou ao lado de Samba Canção e, sem dizer nada, afastava as moscas dele com a própria cauda. Passados cerca de 15 minutos, Tagarela apareceu, cheio de simpatia e preocupação. Disse que o camarada Napoleão ficara sabendo, com o mais profundo pesar, do infortúnio ocorrido a um dos trabalhadores mais leais da fazenda, e já estava tomando as providências para enviar Samba Canção para ser tratado no hospital de Wellington. Os animais ficaram um pouco incomodados com isso, exceto por Molly e Bola de Neve. Nenhum outro animal jamais tinha deixado a fazenda, e não gostavam da ideia de pensar em seu camarada adoecido nas mãos de seres humanos. Todavia, Tagarela convenceu-os facilmente de que o cirurgião veterinário em Wellington podia tratar o caso de Samba Canção de maneira mais satisfatória do que seria possível na fazenda. Cerca de meia hora depois, quando tinha se recuperado um pouco, mesmo apresentando dificuldades para ficar em pé, Samba Canção conseguiu ir mancando de volta para o seu estábulo, onde Trevo e Benjamin haviam preparado uma bela cama de palha para ele. Pelos 2 dias seguintes, Samba Canção permaneceu no estábulo. Os porcos tinham mandado um grande frasco de um medicamento cor-de-rosa encontrado na caixa de remédios no banheiro, e Trevo o medicava 2 vezes ao dia depois das refeições. À noite, ela deitava em seu estábulo e conversava com ele, enquanto Benjamin mantinha as moscas longe. Samba Canção professava não se arrepender do que tinha acontecido. Se tivesse uma boa recuperação, talvez ainda tivesse por mais 3 anos e esperava ansiosamente pelos dias tranquilos que passariam no canto do grande pasto. Seria a primeira vez que desfrutaria de um tempo de lazer para estudar e aprimorar a mente. Ele dizia querer dedicar o resto da vida a aprender as 22 letras restantes do alfabeto. No entanto, Benjamin e Trevo só podiam ficar com Samba Canção depois do expediente, e foi no meio-dia que veio um reboque para levá-lo embora. Os animais estavam trabalhando, capinando nabo sob supervisão de um porco, quando se surpreenderam ao ver Benjamin vindo da direção das construções da fazenda aos galopes, zurrando o mais alto que conseguia. Era a primeira vez que viam Benjamin agitado. Na verdade, a primeira vez que alguém o via galopando. Rápido! Rápido! Gritou ele. Venham logo!
Estão levando o samba-canção embora! Sem esperar por ordens do porco, os animais interromperam o trabalho e voltaram em disparada para as construções da fazenda. Como era de se esperar, encontraram no pátio um grande reboque fechado, puxado por 2 cavalos, com alguns escritos na lateral, e um homem de aparência dissimulada, com um chapéu coco bem enfiado na cabeça, sentado no lugar do motorista. E o estábulo de samba-canção estava vazio. Os animais se amontoaram em volta do veículo. Até mais, samba-canção! Diziam eles em coro. Até mais! Idiotas! Idiotas! Gritou Benjamin, saltitando ao redor deles e batendo os pequenos cascos no chão. Idiotas! Não veem o que está escrito na lateral dessa carroceria? Aquilo fez os animais pararem e se calarem. Muriel começou a soletrar as palavras, mas Benjamin colocou-a de lado e, envolvido naquele silêncio fatal, começou a ler. Alfred Simons, abatedor de cavalos e fabricante de cola Willingdon, comerciante de peles e farinha de ossos, fornecedor de canis. Vocês não entendem o que isso significa? Estão levando samba-canção para o abatedouro. Um grito de horror irrompeu dos animais. Nesse momento, o homem chicoteou os cavalos e o reboque começou a deixar o pátio num trote ligeiro. Todos os animais foram atrás gritando o mais alto que podia. Trevo abriu caminho à força até a dianteira. A carroça começou a ganhar velocidade. Trevo tentou acelerar o passo com seus membros corpulentos e conseguiu chegar a meio galope. Samba-canção! Gritou ela. Samba-canção! Samba-canção! E bem nesse momento, embora tivesse ouvido o alvoroço do lado de fora, o rosto de Samba-canção, com a faixa branca descendo-lhe pelo focinho, apareceu na janelinha traseira do reboque. Samba-canção! Gritou Trevo com uma voz terrível. Samba-canção! Saia daí! Saia daí rápido! Estão levando você para a morte! Todos os animais aderiram ao grito de saia daí, samba-canção, saia daí. Mas o reboque já ganhava velocidade e se afastava deles. Não era certeza que samba-canção tinha entendido o que Trevo dizia. No entanto, um momento depois, seu rosto sumiu da janela e ouviu-se um som tremendo de cascos batendo dentro do veículo. Ele estava tentando sair dali aos coices. Foi-se o tempo em que alguns coices de samba-canção teriam reduzido o reboque a pedacinhos. Infelizmente, sua força o havia deixado, e em alguns instantes o som dos cascos batendo foi diminuindo e sumiu. Desesperado, os animais começaram a insistir para que os 2 cavalos que puxavam o reboque parassem. Camaradas! Camaradas! Gritavam eles. Não levem seu próprio irmão para a morte! Mas aqueles brutos estúpidos, ignorantes demais para perceber o que estavam acontecendo, apenas baixaram as orelhas e aceleraram o passo. O rosto de Samba-canção não reapareceu na janela. Tarde demais, alguém pensou em se adiantar e fechar a porteira, mas no momento seguinte, o reboque já havia atravessado e ia sumindo rapidamente estrada abaixo. Samba-canção nunca mais foi visto. 3 dias depois, foi anunciado que ele havia morrido no hospital em Wellington, apesar de ter recebido toda a atenção que um cavalo podia receber. Tagarela veio comunicar a notícia aos demais. Ele disse ter presenciado as últimas horas de Samba-canção. Foi a imagem mais comovente que já vi, afirmou Tagarela, levantando a pata e enxugando uma lágrima. Fiquei ao seu lado no último momento. E no fim, quase fraco demais para falar, ele sussurrou em minha orelha que seu único arrependimento era ir desta para melhor antes que o moinho fosse concluído. Avante, camaradas, sussurrou ele. Avante em nome da rebelião! Vida longa, Fazenda dos Bichos!
Vida longa ao camarada Napoleão! O Napoleão sempre tem razão. Essas foram as últimas palavras, camaradas. Então, o comportamento de Tagarela mudou de repente. Ele ficou em silêncio por um momento, com os olhinhos disparando olhares suspeitos de um lado ao outro antes de prosseguir. Chegara ao seu conhecimento, disse ele, que um boato ridículo e perverso havia circulado no momento da remoção de Samba Canção. Alguns dos animais tinham notado que o reboque que levou Samba Canção trazia escrito abatedor de cavalos e logo deduziram que Samba Canção estava sendo levado para o abate. Era quase inacreditável, disse Tagarela, que qualquer um dos animais pudessem ser tão estúpido. Com certeza, gritou ele indignado, sacudindo o rabo e saltitando de um lado para o outro. Com certeza, eles sabiam da esperteza do seu adorado líder, o camarada Napoleão. A explicação era mesmo muito simples. O reboque tinha sido propriedade do abatedouro e fora comprado pelo cirurgião veterinário, que ainda não havia pintado por cima do nome do antigo. E é assim que se deu a confusão. Os animais ficaram imensamente aliviados ao ouvir isso. E quando Tagarela continuou com detalhes mais ilustrativos do leito de morte de Samba Canção, do cuidado admirável que ele tinha recebido e dos medicamentos caros pelos quais Napoleão tinha pagado sem sequer pensar duas vezes no preço, suas últimas dúvidas desapareceram e o pesar que sentiam pela morte de seu camarada foi equilibrado pelo pensamento de que, pelo menos, ele tinha morrido feliz. Na manhã de domingo seguinte, o próprio Napoleão apareceu na reunião e pronunciou uma breve oração em honra de Samba Canção. Não fora possível, disse ele, trazer de volta os restos mortais do lamentado camarada para enterrá-los na fazenda. Mas ele havia ordenado que uma grande coroa de flores fosse feita com os louros do jardim da sede da fazenda e enviada para ser colocada no túmulo de Samba Canção. E em alguns dias, os porcos pretendiam realizar um banquete em memória à honra de Samba Canção. Napoleão encerrou o discurso, relembrando as duas máximas favoritas de Samba Canção. Vou trabalhar mais ainda. O camarada Napoleão sempre tem razão. Máximas, disse ele, que todo animal deveria adotar para si. No dia do banquete, uma caminhonete de mercearia vindo de Wilmington entregou um grande caixote de madeira na sede da fazenda. Naquela noite, ouviu-se o som de uma tumultuada cantoria, seguida de algo que soava como briga violenta, o que acabou por volta de 11 da noite com o barulho de vidro quebrado. No dia seguinte, não houve qualquer movimento na sede da fazenda antes do meio-dia, e circulou o boato de que, de algum jeito, os porcos tinham conseguido dinheiro para comprar outra caixa de uísque. Capítulo 10. Anos se passaram. As estações iam e vinham. A vida curta dos animais passara voando. Chegou uma época em que mais ninguém se lembrava dos velhos tempos antes da rebelião, exceto Trevo, Benjamim, o corvo Moisés e alguns porcos. Muriel tinha morrido. Campainha, Jesse e Beliscão tinham morrido. O Jones também tinha morrido. Falecera em um lar para alcoólatras do outro lado do país. Bola de Neve foi esquecido. Samba Canção foi esquecido, exceto pelos poucos que o tinham conhecido. Trevo era agora uma velha égua corpulenta, de juntas endurecidas e olhos remelentos. Já passara 2 anos da idade de se aposentar, mas, na verdade, nenhum animal jamais havia se aposentado. Toda a conversa de separar um canto do pasto para animais de idade avançada tinha sido esquecida há tempos. Napoleão se tornara um reprodutor maduro de 10 arrobas.
Tagarela era tão gordo que tinha dificuldade em enxergar. Apenas o velho Benjamim continuava mais ou menos o mesmo de sempre, exceto pelo focinho um pouco mais grisalho e, desde a morte de Samba Canção, por um temperamento mais sombrio e taciturno do que nunca. Havia muito mais criaturas na fazenda agora, embora o aumento não fosse tão grande quanto se esperava nos anos anteriores. Para muitos dos animais nascidos, a rebelião era apenas uma tradição longínqua, transmitida no boca a boca, e outros, que foram comprados, nunca tinham ouvido falar de algo assim antes de chegarem ali. Havia 3 cavalos na fazenda, além de Trevo. Eram bichos honestos e de bem, trabalhadores, dispostos e bons camaradas, mas muito estúpidos. Nenhum deles se mostrou capaz de aprender o alfabeto além da letra B. Aceitavam tudo o que lhes diziam sobre a rebelião e os princípios do animalismo, especialmente vindo de Trevo, a quem respeitavam como uma mãe, mas ficava a dúvida se entendiam de fato tudo aquilo. A fazenda era mais próspera atualmente e estava mais bem organizada. Tinha até sido ampliada com a compra de 2 campos do Sr. Pilkington. O moinho fora finalmente concluído com sucesso, e a fazenda possuía um debulhador e o próprio silo de feno, além de várias novas construções. Lenga-Lenga tinha comprado uma carruagem para si. O moinho, no entanto, não era usado para gerar energia elétrica, mas para a moagem de milho, o que resultou em um belo lucro monetário. Os animais trabalhavam duro na construção de outro moinho. Quando este fosse terminado, assim diziam, o gerador seria instalado. Mas os luxos com os quais Bola de Neve ensinara os animais a sonhar, os estábulos com luz elétrica e água quente e fria, a semana de trabalho de 3 dias, não eram mais mencionados. Napoleão denunciou tais ideias como contrárias aos princípios do animalismo. A verdadeira alegria, segundo ele, estava em trabalhar duro e levar uma vida frugal. De algum modo, parecia que a fazenda enriquecera sem tornar nenhum de seus animais mais rico, exceto, claro, os porcos e cães. Talvez isso se desse em parte porque tinha tantos porcos e tantos cães. Não era porque essas criaturas não trabalhavam da mesma maneira. Como Tagarela nunca se cansava de explicar, havia um trabalho interminável na supervisão e organização da fazenda, e os outros animais eram ignorantes demais para entender boa parte dele. Por exemplo, Tagarela lhe dizia que os porcos, todos os dias, tinham que dedicar muito trabalho a coisas misteriosas, chamadas arquivos, relatórios, minutas e memorandos. Consistiam em grandes folhas de papel que precisavam ser inteiramente preenchidas para, em seguida, serem queimadas na fornalha. Isso, segundo Tagarela, era da maior importância para o bem-estar da fazenda. Mas ainda assim, nem os porcos, nem os cães produziam alguma comida com o próprio trabalho, e eles eram muitos com o apetite sempre em dia. Quanto aos outros, até onde sabiam, a vida deles era como sempre tinham sido. Geralmente sentiam fome, dormiam sobre palha, bebiam do reservatório, trabalhavam nos campos. No inverno, sofriam com o frio e no verão, com as moscas. Às vezes, os mais velhos forçavam a memória fraca para tentar lembrar-se do início da rebelião, quando a expulsão de Jones ainda era recente, as coisas funcionavam melhor ou pior do que agora. Eles não conseguiam se lembrar. Não havia nada com que comparar a vida atual. Não tinham nada a que recorrer além das listas de números do Tagarela, que invariavelmente demonstravam que tudo ficava cada vez melhor. Os animais achavam o problema insolúvel. Seja como for, eles agora tinham pouco tempo para especular sobre essas coisas. Apenas o velho Benjamim,
afirmava se lembrar de cada detalhe de sua longa vida e saber que as coisas nunca tinham sido nem nunca poderiam ser muito melhores ou muito piores. Fome, dificuldade e desapontamento compunham as leis inalteráveis da vida. E mesmo assim, os animais nunca perderam a esperança. Mais ainda, nunca perderam, por um instante sequer, seu senso de honra e privilégio por serem membros da Fazenda dos Bichos. Eles ainda eram a única fazenda de todo o condado, de toda a Inglaterra, cuja propriedade e operação eram responsabilidades dos animais. Nenhum deles, nem mesmo os mais jovens, nem mesmo os novatos, trazidos de fazendas a 15 ou 30 quilômetros dali, nunca deixaram de se impressionar com isso. E quando ouviam a arma disparando e viam a bandeira verde tremulando no mastro, um orgulho inextinguível lhes enchia o coração, e a conversa sempre tomava a direção dos dias heróicos do passado, da expulsão de Jones, da redação dos 7 Mandamentos, das grandes batalhas em que os invasores humanos haviam sido derrotados. Nenhum dos velhos sonhos tinham sido abandonado. A República dos Animais, prevista por Major, quando os campos verdejantes da Inglaterra não seriam mais pisados por pés humanos, ainda fazia parte de suas crenças. Algum dia aquilo ia acontecer. Talvez não fosse logo, talvez nem mesmo no tempo de vida de nenhum dos animais vivos, mas ainda assim estava a caminho. Até a melodia de Bichos da Inglaterra talvez ainda fosse cantarolada secretamente aqui e ali. De qualquer forma, era fato que todo animal da fazenda conhecia, embora ninguém ousasse a cantá-la em voz alta. Podia até ser que a vida deles fosse difícil e nem todas as esperanças tivessem se realizado, mas tinham consciência de que não era como os outros animais. Se passavam fome, não era para alimentar seres humanos tirânicos. Se trabalhavam duro, pelo menos trabalhavam em benefício próprio. Nenhuma criatura entre eles andava sobre 2 pernas. Nenhuma criatura chamava a outra de mestre. Todos os animais eram iguais. Certo dia, no início do verão, Tagarela ordenou que as ovelhas o seguissem e levou-as a um terreno baldio do outro lado da fazenda, que havia sido tomado por brotos de bétulas. Elas passaram um dia por lá, comendo as folhas sob supervisão de Tagarela. À noite, ele voltou sozinho para a fazenda, pois como o clima estava quente, dissera às ovelhas que ficassem por lá, o que acabou se estendendo por uma semana inteira, período em que os outros animais não viram nem rastro delas. Tagarela passava a maior parte dos dias com as ovelhas. Dizia estar ensinando-as a cantar uma nova canção e que, para tanto, precisava de privacidade. Foi só depois que as ovelhas retornaram, numa noite agradável, em que os animais haviam terminado o trabalho e estavam tomando rumo de volta para as construções da fazenda, que se ouviu o relincho furioso de um cavalo vindo do pátio. Alarmados, os animais pararam onde estavam. Era a voz de Trevo. Ela relinchou novamente e os animais dispararam pátio adentro. Então viram que Trevo tinha visto um porco andando sobre as patas traseiras. Sim, era o Tagarela, um pouco desajeitado, como quem não está muito acostumado a suportar seu volume considerável naquela posição, mas em perfeito equilíbrio, lá estava ele passeando pelo pátio. Em um instante depois, saiu pela porta da sede da fazenda uma longa fila de porcos, todos andando sobre as patas traseiras. Alguns o faziam melhor do que outros. 1 ou 2 estavam até um pouco instáveis e davam a impressão de que gostariam de contar com o apoio de um bastão. Mas cada um deles completou a volta pelo pátio com sucesso. Por fim, após um tremendo uivo dos cães e um cacarejo agudo do galo preto, Napoleão surgiu majestosamente na vertical, lançando olhares arrogantes de um lado ao outro, com os cães dando cambalhotas em volta dele.
Ele trazia um chicote na pata. Fez-se um silêncio mortal. Impressionados, aterrorizados e se ajuntando, os animais acompanharam a longa fila de porcos, marchando lentamente pelo pátio. Era como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. Passado o choque inicial, os bichos, apesar de tudo, do pavor que sentiam dos cães e do hábito desenvolvido ao longo dos anos de nunca reclamar e nunca criticar, independentemente do que acontecesse, devessem ter manifestado algumas palavras em protesto. Mas justo naquele momento, como se tivessem recebido um sinal, todas as ovelhas irromperam num tremendo balito. 4 pernas bom, 2 pernas melhor. 4 pernas bom, 2 pernas melhor. 4 pernas bons, 2 pernas melhor. Isso durou 5 minutos sem parar. E no momento em que as ovelhas se calaram, a oportunidade de pronunciar qualquer protesto tinha passado, pois os porcos haviam marchado de volta para a sede da fazenda. Benjamim sentiu um focinho se aconchegando em seu ombro. Ele olhou em volta. Era Trevo. Seus velhos olhos pareciam mais anuviados do que nunca. Sem dizer nada, ela puxou gentilmente a crina dele e o levou até o fundo do grande celeiro, onde estavam escritos os 7 mandamentos. Por 1 ou 2 minutos, eles ficaram encarando a parede preenchida de letras brancas. Minha vista está falhando, disse ela, por fim. Mesmo quando jovem, não conseguia ler o que estava escrito aqui, mas tenho a impressão de que a parede está diferente. Os 7 mandamentos continuam os mesmos de antes, Benjamim? Pela primeira vez, Benjamim conseguiu quebrar sua regra e leu para ela em voz alta o que estava escrito na parede. Não havia nada mais ali, exceto o único mandamento que dizia: todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais que outros. Depois disso, não apareceu estranho quando, no dia seguinte, todos os porcos que supervisionavam o trabalho na fazenda andassem com chicotes nas patas. Não parecia estranho saber que os porcos tinham comprado um rádio sem fio, planejavam instalar um telefone e tinham feito assinaturas dos semanários John Bull, Titbits e Daily Mirror. Não pareceu estranho quando viram Napoleão passeando pelo jardim da sede da fazenda com um cachimbo na boca. Não, nem mesmo quando os porcos tiraram as roupas do Sr. Jones dos armários e começaram a usá-las com o próprio Napoleão surgindo de casaco preto, calças de caça e perneiras de couro, enquanto sua porca favorita exibia o vestido de seda que a senhora Jones costumava usar aos domingos. Uma semana depois, durante a tarde, uma série de carruagens chegou à fazenda. Uma delegação de fazendeiros vizinhos tinha sido convidado para uma visita de inspeção. Toda a fazenda foi mostrada a eles, e houve grande admiração por tudo que viam, especialmente o moinho. Os animais estavam capinando o campo de nabo. Trabalharam diligentemente, quase sem erguer a cabeça do chão e sem saber se deviam ficar mais assustados com os porcos ou com os visitantes humanos. Naquela noite, ouviram-se muitas risadas e explosões de cantoria vindo da sede da fazenda. E, de repente, ao ouvir aquelas vozes misturadas, a curiosidade tomou os animais. O que poderia estar acontecendo lá? Agora que os animais e seres humanos se encontravam pela primeira vez em pé de igualdade. De comum acordo, foram rastejando da maneira mais silenciosa possível até o jardim da sede da fazenda. No portão, pararam meio assustados, hesitando seguir em frente, mas Trevo liderou o caminho. Andaram na ponta dos pés até a casa, e os animais mais altos espiaram pela janela da sala de jantar. Ali, em volta da grande mesa, estavam sentados 1 dúzia de fazendeiros e meia dúzia dos porcos mais eminentes, com o próprio Napoleão,
ocupando lugar de honra na ponta da mesa. Os porcos pareciam completamente à vontade em suas cadeiras. O grupo se divertia com um jogo de cartas, mas tinha parado por um instante, obviamente para fazer um brinde. Um jarro grande circulava e as canecas eram reabastecidas de cerveja. Ninguém notou as caras impressionadas dos animais observando pela janela. O Sr. Pilkington, da Foxwood, tinha se colocado de pé, com a caneca na mão. Em um instante, disse ele, pediria um brinde aos presentes. Mas antes de fazer isso, sentia-se incumbido de dizer algumas palavras. Ele dizia ser fonte de grande satisfação para si, e tinha certeza para todos os outros presentes, sentir que um longo período de desconfiança e desentendimento chegava agora ao fim. Houve um tempo, não que ele nem um dos outros presentes partilhassem de tais sentimentos, mas houve um tempo em que os respeitados proprietários da Fazenda dos Bichos tinham sido vistos, ele não diria com hostilidade, mas talvez com certa medida de apreensão pelos vizinhos humanos. Lamentáveis incidentes tinham acontecido, ideias equivocadas eram correntes. Sentia-se que a existência de uma fazenda de propriedade dos porcos e por eles operada era, de alguma maneira, anormal e sujeita a causar transtornos na vizinhança. Muitos fazendeiros supuseram, sem investigar, que uma fazenda dessas prevalecesse um espírito de licenciosidade e indisciplina. Tinham ficado nervosos quanto aos efeitos disso sobre os próprios animais, ou até mesmo sobre os empregados humanos. No entanto, essas dúvidas agora haviam se dissipado. Hoje, ele e seus amigos tinham visitado a Fazenda dos Bichos, inspecionado cada centímetro dela com os próprios olhos, e o que encontraram ali? Não só os métodos mais atuais, como também uma disciplina e uma organização que deviam servir de exemplo para todos os fazendeiros de onde quer que fossem. Ele acreditava poder afirmar que os animais mais inferiores da Fazenda dos Bichos trabalhavam mais e recebiam menos comidas do que todos os animais do condado. De fato, ele e os companheiros visitantes haviam observado hoje muitas características que pretendiam introduzir nas próprias fazendas imediatamente. Disse que encerraria seus comentários enfatizando mais uma vez os sentimentos amigáveis que subsistiam e que subsistiriam por muito mais tempo entre a Fazenda dos Bichos e seus vizinhos. Entre porcos e seres humanos não havia nem deveria haver conflitos de interesses. As lutas e dificuldades eram uma só. O trabalho não era o mesmo problema em todo lugar? Ali ficou claro que o Sr. Pilkington estava prestes a dizer algo cuidadosamente preparado para os demais presentes, mas por um instante ele estava tão dominado pelo divertimento que seria incapaz de pronunciá-lo. Depois de muito ruminar, o que deixou seus queixos múltiplos roxos, ele conseguiu pôr para fora. Se vocês têm que lidar com seus animais inferiores, disse ele, nós temos as nossas classes inferiores. Esse bom mote deixou a mesa polvorosa e o Sr. Pilkington parabenizou os porcos mais uma vez pela pouca ração, as longas jornadas de trabalho e a ausência geral de bajulações que ele tinha observado na Fazenda dos Bichos. E agora, disse ele por fim, pediria aos presentes que se colocassem de pé e se certificassem de que os copos estivessem cheios. Cavalheiros, concluiu o Sr. Pilkington, cavalheiros, eu lhes proponho um brinde à prosperidade da Fazenda dos Bichos. Houve um animado brinde com batidas de pé. Napoleão estava tão satisfeito que saiu de seu lugar e deu a volta na mesa para tilintar sua caneca com a do Sr. Pilkington antes de esvaziá-la. Quando os ânimos baixaram, Napoleão, que permanecia de pé, anunciou que também tinha algumas palavras a dizer. Como todos os discursos de Napoleão, esse foi curto e direto ao ponto. Ele dizia também estar feliz
que o período de mal-entendidos estivesse encerrado. Por muito tempo, houve boatos, espalhados por algum inimigo maligno, como ele tinha motivos para acreditar, de que havia algo de subversivo e até mesmo revolucionário na atitude dele e dos colegas. Tinham sido acreditados por tentar incitar a rebelião entre os animais nas fazendas vizinhas. Nada podia ser mais distante da verdade. Seu único desejo, tanto agora como no passado, era viver em paz e fazer negócios normalmente com os vizinhos. A fazenda que ele tinha a honra de controlar, acrescentou, era uma empreitada cooperativa. As escrituras que ficavam sob seus cuidados estavam no nome de todos os porcos. Ele acreditava, dizia, que não restava nenhuma das velhas suspeitas, mas certas mudanças haviam sido efetuadas recentemente na rotina da fazenda e promoveriam ainda mais confiança. Até ali, os animais da fazenda tinham mantido o costume meio besta de se dirigirem uns aos outros como camarada. Isso estava para ser banido. Havia também outro costume bastante estranho, de origem desconhecida, de marchar todo domingo de manhã diante de um crânio de porco pregado num poste no jardim. Isso também seria banido, e o crânio já tinha até sido enterrado. Seus visitantes também deviam ter visto a bandeira verde que tremulava no mastro. Se viram, talvez ainda tivessem notado que o casco e o chifre, que antes a adornavam, pintados em branco, agora tinham sido removidos. Dali em diante, seria uma bandeira verde lisa. Disse ter apenas uma crítica a fazer ao excelente discurso de boa vizinhança do Sr. Pilkington, que se referia todo o tempo à fazenda dos bichos. É claro que ele não tinha como saber, pois ele, Napoleão, o estava anunciando agora pela primeira vez, que o nome da Fazenda dos Bichos fora abolido. De agora em diante, a fazenda seria conhecida como Fazenda do Solar, que acreditava ele era seu nome correto e original. Cavalheiros, concluiu Napoleão, proponho a vocês o mesmo brinde de antes, mas de forma diferente. Encham seus copos até a borda. Cavalheiros, eis o meu brinde. A prosperidade da Fazenda do Solar. Repetiram-se as mesmas saudações cordiais de antes, e as canecas foram esvaziadas até o fundo. Mas enquanto observavam a cena, os animais lá fora ficaram com a impressão de que algo estranho acontecia. O que havia se alterado nos rostos dos porcos? Os velhos olhos anuviados de trevo pulavam de um rosto para o outro. Alguns deles tinham 5 queixos, outros 4, outros ainda 3. Mas o que parecia se desfazer e se transformar? Então, com o fim dos aplausos, os presentes pegaram de volta suas cartas e continuaram o jogo que tinha sido interrompido, enquanto os animais se esgueiravam em silêncio para longe dali. Mas não estavam nem a 20 metros de distância quando pararam de repente. Um alvoroço de vozes vinham da sede da fazenda. Eles voltaram correndo e olharam pela janela de novo. Sim, era uma briga violenta. Havia gritos, tapas na mesa, olhares suspeitos afiados, recusas furiosas. A origem da confusão pareciam vir do fato de que tanto Napoleão quanto o Sr. Pilkington haviam descartado ao mesmo tempo um haz de espadas. 12 vozes gritavam furiosas, e eram todas parecidas. Não restavam dúvidas agora do que tinha acontecido com os rostos dos porcos. As criaturas do lado de fora olhavam dos porcos para os homens, dos homens para os porcos e dos porcos para os homens outra vez, mas não dava mais para dizer quem era porco e quem era homem. E aí, pessoas? Finalizamos então o nosso último episódio da nossa leitura conjunta do mês de novembro, A Revolução dos Bichos. Nesse episódio, nós fizemos a leitura dos capítulos 9 e 10, os últimos capítulos do livro, e como já era de se esperar, é um livro em que
a gente não teve um final feliz, não é um livro que deixou, né, aquela sensação gostosa de quando você finaliza uma história, que no final tudo dá certo. Mas eu já esperava que isso fosse acontecer, até porque a própria sinopse, né, do livro fala qual é a mensagem que esse livro traz. Então, como que vai ser aqui a nossa dinâmica na minha última consideração referente a este livro? Primeiramente, eu vou falar um pouquinho para vocês, como, né, eu sempre faço, o que eu achei dos últimos capítulos, o que eu achei dessa história. E depois eu vou falar um pouquinho sobre o que eu gostei da edição física, qual foi a minha percepção, enfim. Eu vou trazer para vocês alguns detalhes sobre a edição física que eu tenho em mãos. E no final, eu vou trazer um recadinho bem especial para vocês. É só me acompanhar aqui até o finalzinho, já estamos no final desse episódio, para vocês poderem saber qual é esse recadinho especial. Mas antes de já começar as minhas considerações, eu queria dizer para vocês que esse episódio ele demorou um pouquinho mais para sair, porque nesse meio tempo eu já tinha deixado gravados os capítulos, porém faltava ainda a parte de edição desses capítulos. Só que nesse meio tempo eu precisei viajar a trabalho e eu não consegui finalizar a edição desses capítulos para poder liberar esse episódio a tempo. Mas não tem problema, já chegamos aqui e é isso mesmo, a gente faz as coisas dentro do tempo que a gente tem disponível para que a gente aí não se sobrecarregue. Mas vamos para as nossas considerações. Bom, gente, como eu já havia falado, né, os últimos capítulos seriam os capítulos mais rápidos, porque no episódio anterior, a minha consideração no episódio número 4, ela foi até maior, porque foram os maiores capítulos desse livro e foram os capítulos em que a gente mais teve situações acontecendo. Eu já fiz ali meio que um resumão do livro e esses últimos capítulos teve apenas alguns pontos que me chamaram bastante atenção, que foi principalmente a morte do Samba Canção. Confesso que eu fiquei com o coração apertadinho ali naquele momento. Foi a primeira vez também que a gente viu o Benjamin tomar uma atitude sobre uma determinada situação em relação ao Samba Canção. Eu acho que ali o sentimento dele pelo Samba Canção veio à tona, né? Vendo o que o seu amigo estava passando e sabendo que o seu amigo ele estava sendo levado para o abatedouro e não para uma clínica. Porém, o momento em que ele decidiu tomar certa atitude, infelizmente, já não adiantava mais. Também tivemos ali o momento em que os porcos começaram realmente a se transformar em homens, nos momentos em que eles começaram a andar sobre duas pernas, começaram a se vestir como homens, até chegar aos finalmente, que foi aquela cena em que os animais já não conseguiam distinguir o que era homem, o que era animal. Então, gente, esses foram assim os principais acontecimentos desses últimos capítulos, foi o que me mais chamou a atenção e trazendo um apanhado geral, esse livro ele vem realmente para trazer essa crítica, apesar de ser uma fábula, de retratar essas situações através de animais, mas ali a gente pode perceber a principal crítica do livro, na verdade, né, é exatamente essa, é mostrar o quanto o homem ele é obcecado pelo poder e o quanto ele se transforma, né, a partir do momento em que ele passa a ter mais conhecimento do que alguns e com isso ele acha que ele é melhor, que ele é soberano aos outros. Então, a principal crítica é essa, né, meio que de uma ditadura, podemos dizer assim, mas a minha opinião referente a esse livro foi o quanto é importante a gente não se deixar, não se tornar um alienado mediante alguma situação. Porque a partir do momento em que você não detém conhecimento de determinada coisa, você perde o seu poder de crítica, a sua autonomia, você passa a aceitar tudo aquilo que é imposto para você pelo simples fato de você não saber do que se trata. E ali é nítido, né, o quanto era importante que os animais tivessem tido essa iniciativa e não terem deixado apenas que alguns tomassem as rédeas da situação, porque foi o que aconteceu. No início, todos os animais eram considerados iguais, mas à medida que os porcos foram percebendo que eles eram mais inteligentes, que tudo que eles falavam os animais aceitavam, ali eles foram percebendo o tamanho do poder que eles tinham nas mãos. Todo aquele princípio do animalismo que se tinha no início foi se perdendo no decorrer da história, até chegar ao ponto em que o regime que foi imposto era ainda pior do que na época do Sr. Jones. Então você vê ali que os animais
foram se esquecendo do passado. E aí, a partir do momento em que o Napoleão percebeu o tamanho do poder que ele tinha, ele foi trabalhando o medo dos animais, porque com isso também ninguém teria coragem de enfrentá-lo. Mesmo sabendo que, igual, por exemplo, no caso do Samba Canção, ele teria força suficiente para poder acabar com o Napoleão se ele quisesse. Mas, por não ter essa coisa da autocrítica, né, de criticar ali, de refletir sobre o que estava acontecendo, de entender o que estava acontecendo, infelizmente a sua força não era o suficiente para parar o Napoleão. E se os animais também se juntassem, eles também poderiam acabar com esse regime, mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Então eu acredito que a mensagem desse livro é exatamente essa, é trazer essa questão do quão é importante a gente entender tudo o que está acontecendo ao nosso redor, buscar conhecimento, para que a gente não caia em mãos de pessoas que são tão persuasivas a ponto de fazer você esquecer da sua própria realidade, daquilo que você vivenciou, como no caso da Trevo. Então, gente, foi essa que foi a mensagem que esse livro passou para mim. Eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês. Eu queria muito que vocês deixassem aqui nos comentários, se você está me escutando pelo YouTube, coloque aqui nos comentários qual foi a sua opinião sobre esse livro, qual foi a sua percepção dessa história, qual foi a principal mensagem que esse livro passou para você. E se você me escuta pelo Spotify, em todos os episódios eu sempre deixo uma caixinha de perguntas aqui para vocês usarem e abusarem dela e colocar ali todas as suas dúvidas, se vocês tiverem, e também deixar o comentário de vocês ali também. Então, por favor, comentem aqui, porque eu gostaria muito de dividir. Essa é uma história que vale muito a pena a gente ter um debate, a gente saber a opinião das outras pessoas, porque às vezes a forma como eu percebi essa história, você percebeu de uma outra forma completamente diferente, né? Essa que é a mágica da leitura conjunta, é cada um ler o mesmo livro e cada um ter uma percepção diferente. Então, eu acho isso muito bacana e eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês. Bom, gente, agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a edição física que eu tenho aqui em mãos. Só lembrando que, gente, toda a foto do livro que eu coloco, tanto na capa do Spotify, quanto na capa aqui dos vídeos do YouTube, quanto nas divulgações dos posts lá no Instagram, é sempre a foto do livro que eu tenho a edição física, certo? Então eu vou falar um pouquinho sobre essa edição. A edição que eu tenho aqui é da editora Aleph. É uma edição simples, não é uma edição de capa dura, a capa dela é normal, mas é uma edição muito bonitinha, muito caprichosa, tem uma ilustração linda na capa, é uma ilustração meio cartoonizada assim, eu achei muito bonita, e a ilustração é da Cibele Arcanjo e a tradução é do Daniel Luma. É um livro que tem as páginas amareladas, a diagramação é maravilhosa, super confortável de ler, os espaçamentos entre as bordas e as linhas é perfeito, é um livro que você vai lendo, ele não cansa as vistas, o tamanho da fonte também super confortável, é maravilhoso. Enfim, eu gostei muito. É uma edição levinha, fininha, dá pra você carregar na bolsa. Muito gostosa mesmo. Apesar de ser uma edição bem simplesinha, e eu paguei até bem baratinho, se eu não me engano, acho que foi R$12 e pouco. Mas assim, eu achei muito caprichada. A editora Aleph tá de parabéns. Eu gostei bastante da edição desse livro. Eu achei que ficou muito caprichada. E recomendo bastante se você aí pretende adquirir a edição física desse livro, certo? Gente, então sobre o livro, sobre a nossa leitura de novembro é isso. Mas antes, eu queria deixar um recadinho bem especial para vocês. No nosso último episódio, o episódio número 9, eu tinha comentado para vocês que a nossa leitura de dezembro seria mais um livro do George Orwell, 1984. Porém, eu achei que o mês de dezembro não seria o mês ideal para fazer a leitura dessa história, porque é uma história mais pesada, uma história que muitas pessoas falam que realmente mexe com a gente, é uma leitura que incomoda, e a gente tá num momento, né, de confraternização, é um momento muito feliz, assim, sabe, que é o mês de dezembro, o mês que as pessoas estão ali convivendo naquelas emoções dos finais de ano, então eu achei que não se encaixaria nesse mês, e principalmente porque ele é um livro muito extenso, ele é um livro que tem mais de 400 páginas, então o que eu vou fazer? É um livro que já está garantida a leitura dele aqui
no Amigana Bookcast, porque é um livro que foi votado por vocês. Então, eu vou trazer esse livro em 2023. Vou ver ali qual é o melhor mês que eu acho que vai se encaixar para colocar ele, porque eu vou precisar de bastante tempo para poder fazer a gravação desse livro. Enfim, é um livro que eu preciso estar muito bem, entendeu? Para poder fazer a leitura dele. Então, o que eu vou fazer? Neste mês de dezembro, nós não vamos ter leitura conjunta. Eu vou deixar a leitura conjunta para o mês de janeiro. E o livro que eu vou trazer para vocês em janeiro é mais uma obra magnífica da nossa Jane Austen. Eu vou trazer um dos outros livros mais famosos dela, que é Persuasão. A gente já tem a adaptação dele aí para as telinhas. Então, se vocês já quiserem se prepararem aí, quiserem assistir o filme para poder acompanhar essa leitura em janeiro, fiquem à vontade. Eu já assisti, gostei bastante e pretendo até assistir de novo para poder fazer uma boa leitura dessa história. Então, a gente vai ficar com esse mês livre de leitura conjunta e eu vou trazer para janeiro o livro Persuasão de Jane Austen, certo? Mas eu também não vou deixar vocês sem nada nesse mês, gente. Então, para esse mês de dezembro, eu ainda não sei qual é a data certinha. Eu vou trazer a nossa primeira resenha deste podcast. Eu já gravei essa resenha, ela já está prontinha. Lembrando que é uma resenha, eu vou comentar para vocês o que eu achei da história do livro que eu vou trazer. Não é a leitura completa do livro, tá bom? Porque vocês já sabem que a leitura completa por aqui é só dos livros que já estão sob domínio público. Então, gente, eu quero aproveitar muito este último episódio, referente à nossa última leitura desse ano de 2022, para agradecer muito, mas muito mesmo, quem entrou comigo de cabeça nesse projeto, quem acompanha os episódios, quem deixou seus comentários, quem curtiu, quem colocou lá vários recadinhos maravilhosos. Eu fico muito feliz quando eu entro lá no YouTube e vejo um comentário novo de vocês falando que estão gostando da história, quando eu vejo aqui também pelo Spotify, quando alguém me manda uma mensagem lá no direct falando que tá gostando dos episódios. Gente, olha, pra mim não importa a quantidade de pessoas, uma pessoa já fazendo isso já deixa meu coração assim, cheio de alegria. E assim, vocês fizeram o meu ano, esse finalzinho de ano, né, porque a gente começou já no finalzinho do ano, muito melhor e muito feliz por saber que esse projeto tá dando certo. Então, eu queria desejar muito a todos vocês um excelente fim de ano, um excelente Natal, um excelente ano novo, que seja um ano abençoado para vocês, que seja um ano que vocês possam conquistar tudo aquilo que vocês sonharam, que vocês desejaram, um ano com muita saúde, com muito amor, que é o que a gente está precisando muito nesses últimos tempos, e que a felicidade sempre esteja ali no cantinho do coração de cada um de vocês. Então, muito obrigada, eu estou muito feliz de ter conseguido finalmente tirar esse projeto do papel nesse ano e que eu possa continuar levando a leitura para quem quer construir esse hábito na sua vida, para quem quer aí adquirir mais conhecimento através dos livros, para quem quer talvez descansar na leitura, porque a leitura é um momento relaxante, é um momento que é você e o livro, ou você e o audiobook, tanto faz, mas é um momento seu. Então, eu fico muito feliz de estar fazendo esse trabalho e agradeço muito a todos vocês que tenham aí me acompanhado nessa jornada. Que Deus abençoe a todos, um excelente final de ano, um feliz Natal para vocês, um feliz ano novo e a gente se vê em 2023, em janeiro, com o livro Persuasão de Jane Austen. Um grande beijo e tchau! You were tall, I looked up from where I sat.